grandes fenômenos internacionais, mundiais, sem dúvida, né? O grande King, né? E o Nelson Mandela. Felipe, fala um pouquinho desse universo, dessa luta por direitos civis, né? Do Martin Luther King e também, né, a luta contra a segregação racial na África do Sul, né? Apartheid aí sendo literalmente combatido por Nelson Mandela. Duas grandes figuras, Felipe. Sem sombra de Sem contar a dúvidas. terceira figura, tô esquecendo o grande cara também, quem? Malcolm X. Não pode, né? Não pode deixar de falar dele. Exatamente. Essas três figuras, professoras, são figuras, assim, primordiais no panteão da luta Internacional, né? contemporânea contra o racismo. Primeiro, falando da perspectiva do Martin Luther King, né? Um pastor batista nos Estados Unidos, encampou a luta contra o racismo em um país que, nesse momento, durante o século XX, vivia uma altíssima segregação racial, uma sociedade, um país que literalmente dividia os espaços públicos entre pessoas brancas e o que eles chamavam na época pessoas de cor, né, que eram pessoas negras, ou seja, escolas, determinadas partes deviam ser acessadas só por pessoas de cor. Bebedouros, banheiros, tudo isso extremamente segregado. O Martin Luther King, ele encampa essa luta contra o racismo a partir, não de uma perspectiva violenta, mas de uma perspectiva pacífica, inspirado em um cara, olha, isso inclusive fala um pouco sobre intolerância religiosa, inspirado em um cara que não era nem um pouco cristão, que era Gandhi. Perfeito. Ele se inspira em Mahatma Gandhi para encampar essa luta pacífica, ou seja, você não deve devolver aquele ódio do branco, dessa sociedade racista com mais ódio ainda. Vamos devolver com amor e com pacifismo. Não vamos dar um tiro, não vamos levantar uma pedra, não vamos fazer nada. Mas não vamos também, né, literalmente aceitar, né? Exatamente. Passividade é diferente de ser pacífico. Né? E ele tinha um estilo de luta que era a luta da desobediência civil, que tinha dado certo na Índia. Gente, Mahatma mas é muita Gandhi. qualidade esse podcast aqui, viu? Fala, bichinhos. Vocês Exatamente. têm que literalmente tomar nota, pegar um caderninho de leitura, né, Exatamente. Felipe? E começar a fazer esse fichamento. Vale ressaltar que eu não posso me esquecer, como mulher, Felipe, de uma das pessoas que inspirou Martin Luther King, que foi Rosa Parks, né? Sem sombra de dúvidas. Que Meu fazia Deus. parte da congregação da igreja do Martin Luther King. E ousou desobedecer. Exatamente. E por se negar a se sentar em um espaço do ônibus reservado só para pessoas de cor, né? E essa segregação, inclusive, atingiu o transporte público, para a gente pensar nesse caráter escolas, milimétrico. Transporte público, bebedouro, Exatamente. banheiros. Coisa Atroz. A partir do momento que essa mulher se nega, que a Rosa Parks se nega a se sentar nesse espaço, ela pratica um ato de desobediência civil. Ela não agride ninguém, não violenta ninguém, mas ela diz para a sociedade, olha, a partir de agora, nós negros não iremos mais aceitar sermos reduzidos a esse espaço. Então Martin Luther King dizia, você não vai matar ninguém, você não vai bater em ninguém, não vai agredir ninguém. Você vai a uma lanchonete, vai pedir um lanche, você vai sentar num lugar para brancos. Se alguém te perguntar, eu sou um ser humano. Eu tenho o direito de estar aqui sentado. Perfeito. Mandela. Nelson Mandela, sem sombra de dúvidas. Sou super fã. Presidente da África do Sul, se tornou presidente depois, foi preso e libertado só na década de 90. Né? Vivia em um continente africano marcado pelo processo do apartheid, né? É válido pra galera aí de casa pensar nesse conceito do apartheid, um continente que, apesar de demograficamente ter poucas pessoas brancas e maioria de pessoas pretas, estavam no poder. As pessoas brancas ocupavam os cargos de poder. Então havia um sistema de apartheid fortíssimo. E o Nelson Mandela luta contra isso, é preso por isso, fica encarcerado por muito tempo, e aí é libertado nos anos 90, encampa uma luta contra o apartheid, ele destrói o apartheid na África. Né? E se torna posteriormente presidente da África do Sul, renomadíssimo. E não traz um discurso de ódio, né, Felipe? Vale ressaltar, né? Vale ressaltar. Uma coisa muito importante é que esses dois caras, eles tinham uma pegada de luta diferente do Malcolm X, né? Já acreditava que por sofrer violência, eu posso sim responder com violência. Né? Quem sou eu para estar julgando a posição? Não tem esse direito. Malcolm X, ele traz ali nos Panteras Negras pelo menos uns 10 princípios, né? Uns 10 pontos muito importantes, que é de se posicionar de uma forma mais firme, tanto linguisticamente quanto fisicamente, né? Fala um pouquinho pra gente dessa figura do Malcolm X, assim, bem rapidinho. O Malcolm X, por incrível que pareça, ele é muito estigmatizado quando a gente fala da luta contra o racismo. Ele é visto em um polo extremo, ou seja, nós temos o Martin Luther King, que luta por meios pacíficos, e o Malcolm X, que luta por meios violentos.
essa é uma caracterização muito simplista, porque o que o Malcolm X falava em nenhum momento era sobre matar pessoas brancas, promover a violência. Era uma resistência, mas uma resistência armada contra isso, né? Você tem que lembrar que o Malcolm X ele tá ligado ao movimento islâmico, Sim. diferente do Martin Luther King, e o que ele afirma é justamente sobre essa questão. Os negros estão sendo violentados, machucados por tempo demais. Então eles não podem mais aceitar isso. É uma resistência, né? Não é uma violência, é uma legítima defesa contra essa violência. E é interessante que, assim, uma reflexão, tanto Martin Luther King, extremamente pacífico, quanto Malcolm X, que luta por outros meios, os dois foram assassinados com cerca de 3 anos de diferença. Malcolm X é assassinado em 1965 e o Martin Luther King é assassinado em não é o tipo de 1968. luta, é a cor da pele. Exatamente. Né?